O Sindipro Aduel quer dar voz aos docentes para explicar aos cidadãos a importância das pesquisas e das atividades extensionistas desenvolvidas pela universidade na formulação de conhecimentos e respostas aos problemas da sociedade. Embora essa seja uma necessidade recorrente, com a crise sanitária provada pela pandemia da Covid-19, sabemos que só a ciência pode apresentar soluções para os problemas sociais e políticos contemporâneos. A necessidade também se reforça diante do sistemático desmonte do financiamento das pesquisas, da extensão e das universidades públicas como um todo, que redundou no rebaixamento da capacidade do país para enfrentar, por exemplo, o urgente e gravíssimo problema da pandemia. Nessa edição da campanha em defesa da ciência da Universidade Pública, estamos conversando com a professora Karina Toledo, do Departamento de Estudos do Movimento Humano do CEF da UEL. Tudo bem, professora? Tudo bem, Guilherme, e você? Também. Queria pedir primeiro para você falar para a gente o seu nome completo, a sua formação e qual a sua atual titulação. Tá bem. Bom, meu nome completo é Karina de Toledo Araújo, mas a maioria das pessoas me conhecem como Karina Toledo, né, no CEF. A minha formação é Educação Física. Eu me formei a primeira graduação em Educação Física, aqui na Universidade Estadual de Londrina mesmo, no mesmo centro em que eu atuo hoje como docente. Já há algum tempo, né? Me formei em dezembro de 94, quando tínhamos outro formato de curso, outros tempos, né? Outras necessidades e demandas. Depois disso, eu fiz uma especialização também na UEL, né? Na área de treinamento e esportivo, mas logo em seguida eu fui para a área da educação. Pois assim que eu terminei, eu passei em um concurso, né, público para atuar como professora básica na disciplina de educação física. E então, já no final de 1995, eu já da educação básica do estado do Paraná. Iniciei minha atuação enquanto professora na Ilha de Açaí. E 2 anos depois, eu vim para Londrina, onde atuei na educação básica por quase 14 anos. Até 2009 estive na educação básica, passando por de ensino, né, da educação básica, ou todas as etapas de ensino, desde a educação infantil até o ensino médio, por vários colégios, conhecendo várias realidades na nossa cidade com relação à educação. E motivado, então, pela área educacional, eu fiz o meu mestrado em educação na Universidade Estadual de Maringá, finalizando ele em 2003, né, procurando estudar os processos de desenvolvimento de aprendizagem, né, da criança relacionada aos jogos, na educação física, mais vinculado, então, a questões metodológicas, né, e da psicologia do desenvolvimento. E posterior, então, já atuando, eu atuo na educação superior desde 2002, então já tem alguns anos aí, né, eu atuo na educação superior, quase 18 anos, já 18 anos, né, e vi a necessidade também, enquanto docente, enquanto estudante, né, nos cursos de pós-graduação, de vincular temas pertinentes à nossa realidade mais atual e que traz bastante conflitos perante alguns acontecimentos aí, discursos produzidos, que são as questões relacionadas à diversidade, principalmente as relações de gênero, relações de poder, e como que no campo da educação, e mais especificamente da educação física, a gente pode contribuir, né, para a apropriação e a disseminação desse conhecimento, né, relacionado ao campo da diversidade, das relações sociais, das representações sociais
e das relações de gênero, tomando como base, claro, né, a prática, as práticas corporais, podemos assim dizer, né, o corpo em movimento, já que o corpo é o principal objeto, aí, vamos dizer, né, no sentido não tão restrito, da educação física e da educação de maneira geral, quando a gente pensa num corpo complexo, né? Num corpo onde a gente não divide, não separa, não segrega em partes estruturais e de pensamento, de ação e etc. E aí, então eu fiz o meu doutorado, né, terminei o meu doutorado também na Universidade Estadual de Maringá em 2015 e terminando o doutorado, então, eu passei a atuar no curso de Educação Física, principalmente no curso de licenciatura, que é o meu departamento de origem, né, do qual eu faço parte, com temas relacionados aos processos, né, de constituição, de construção de conhecimento relacionado à diversidade, né, a diversidade na nossa sociedade, como esses processos aí de constituição das diferenças estão realizando o seu enfrentamento frente às políticas sociais, educacionais, e até a própria atuação dos professores e a formação desses professores para lidar com esses temas. Então, terminei o meu doutorado, né, em 2015, e de lá para cá, então, eu tenho vinculado, né, os estudos, as pesquisas, até o, os estudos mais direcionados à produção de TCC e etc., no campus dos estudos de gênero, né, no CEP. E aí, a partir de então, a gente fez um grupo, né, a gente tem um grupo de extensão que tem essa finalidade, que é o CEGEM, né, um grupo de estudos em cultura, esporte e gênero, né, do departamento do MH, com essa perspectiva, né, e estendendo aí para a formação de professores de educação básica, de estudantes de todos os cursos da UEL, são sempre convidados, estudantes de fora da universidade, e de pós-graduação, de graduação, e todos aqueles que se interessem, né, pelo tema. Professora, muito É isso. interessante. Desculpa, é muito interessante essa trajetória que você falou um pouco aqui para a gente, né? E as pesquisas, as atividades. Queria só pedir para você dar um foco, tentando explicar para o público leigo qual a relevância dessa atividade de pesquisa e de extensão que você desenvolve, né? Junto com outros alunos, pessoas. Uhum. E há quanto tempo você vem trabalhando com ela? Você falou aqui mais do final do doutorado, mas se você pudesse mais ou menos comentar especificamente. Certo. Bom, o CEGEM, ele teve início em 2017, então nós temos quase 3 anos e meio de grupo já, e com a temática voltada justamente para as questões das minorias sociais. Então, a preocupação ela surgiu da seguinte questão, principalmente, né? Assim como toda pesquisa, assim como a produção de conhecimento, sempre surge alguma problemática, né? Tá aí até a relevância da produção de conhecimento, e a gente só produz conhecimento, e essa produção de conhecimento não é uma produção utilitarista, nenhuma produção em que se vá vender um serviço, ou um objeto, ou um produto, nada nesse sentido, muitas vezes, né? E a produção de conhecimento é como que a sociedade, né, as pessoas, o ser humano, os grupos sociais, eles conseguem compreender o mundo em que a gente vive, né, as suas dificuldades, e resolver os seus problemas em busca de uma vida mais digna, com uma melhor qualidade para todos e para todas,
procurando compreender como se estabelecem as relações do ser humano com a natureza, do ser humano com o mundo, do ser humano com o outro ser humano, como que nós podemos nos organizar melhor, como nós podemos considerar o outro melhor, como nós podemos nos entender e entender todas essas relações. É isso que a pesquisa, é isso que o conhecimento produzido em todos os níveis de educação, não só na universidade, mas desde a educação infantil. Por isso que a gente fala muito da importância da educação para a formação da sociedade, porque só através da educação nós podemos produzir conhecimentos para que a área da saúde, para que a área que nós tanto precisamos e hoje vivenciamos, né, por meio, infelizmente, de uma realidade bastante triste e dura para todas as pessoas do mundo, né? E então hoje a gente somente quando acontecem essas, infelizmente, né, essas emergências é que a gente toma noção da importância da produção de conhecimentos, por exemplo, a área da saúde, que nesse caso é o que mais de urgente nós temos hoje. Só que não só a área da saúde, mas todas as outras áreas, todos os outros âmbitos em que são estabelecidas as relações humanas, necessita dos mesmos conhecimentos e a mesma produção de conhecimento. E a gente só faz isso através da pesquisa. A gente só consegue produzir, né? E essa palavra produção, ela é é, é, muito falada, podemos assim dizer, né? Quando a gente fala de pesquisa, mas a gente poderia tratar como uma construção de conhecimentos, ou o próprio conhecer no sentido da palavra mesmo, né? Que é o assimilar, que é o verificar, o analisar, o refletir sobre coisas, pensar do que nós precisamos e como nós podemos resolver esses problemas. Um exemplo, né, na resolução desses problemas e que surgiu e, não do nada, que, né, na nossa história nada surge por acaso, são processos de construções culturais, produções sociais, e historicamente isso vem se construindo desde que existe o ser humano, né, na Terra. E então esse processo, né, de descoberta, esse processo de relação de um com o outro e do ser humano com a natureza, é nesse processo relacional de um com o outro e do ser humano com o mundo em que a gente vive, que os problemas surgem, né? E de diversas formas, em diversos âmbitos. E hoje, né, nós temos bastante problemas relacionados, perdão, às relações sociais entre grupos, podemos assim dizer, entre pessoas baseado nas suas diferenças. O conceito, a gente diz sempre que está no campo das ideias, está no campo do pensamento. Então, a gente sentiu a necessidade de começar a compreender, veja o problema, né, que se estabelece, de compreender como essas diferenças, elas produzem esse tipo de preconceito, que o preconceito, ele é consequência de uma falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento e esse preconceito, ele gera discriminação. E a discriminação, qualquer que seja ela, é um ato de violência, né? Então, como que a educação, por sua natureza formadora, de formação humana, que forma o ser humano para um convívio social, uma apropriação cultural e a possibilidade de uma vida mais digna na sociedade em que ele vive, esse que é um dos objetivos da educação, como é que ele lida com esses processos da construção das diferenças sem invisibilizar aquele que não segue o pensamento da maioria, que é o pensamento hegemônico na sociedade.
Então, há necessidade de se produzir pesquisa, produzir ciência, mas não uma ciência onde se produz um remédio, por exemplo. É um remédio, mas não é um remédio no sentido do objeto, né, palpável, de um objeto que ele é vendido, que ele é tocado, mas é o pensamento, é a formação do pensamento. Então, as ciências humanas trabalham muito na produção da ciência, mas ela produz conhecimento, ela produz formas de se pensar, buscando, né, resolver esses problemas voltados às relações sociais, a produção da cultura, a produção de uma, ou seja, a produção de uma forma de ser, de agir, de pensar, de existir e de se relacionar no mundo. Então, a ciência ela produz conhecimento. O nosso grupo é um exemplo, né, que busca produzir ciência, produzir esses conhecimentos, pesquisar como que essas relações baseadas nas diferenças, elas podem ser melhoradas, elas podem ser tratadas de uma maneira respeitosa e que essas diferenças possam ser consideradas e baseadas em preconceitos e discriminações. Esse é exemplo de uma produção de ciência, né, de conhecimento mais relacionados ao campo das ciências humanas, das relações sociais. Não sei se eu fui clara, Professor, acho mas muito é isso. legal. Acho que está bem claro, inclusive, como outros professores já comentaram que trabalham aqui na campanha com temas afins, né, de pensar a sociedade, da importância de entender a sociedade como um todo e, por isso, também a relevância de pesquisa e extensão nesse sentido. Queria aproveitar e Uhum. perguntar para você se você recebe algum tipo de apoio do Estado para essa atividade, seja com financiamento, bolsas ou algo do tipo. Para o projeto de extensão, para esse projeto, não. Mas eu recebo da Universidade Estadual, né, de Londrina, aqui da UEL, já recebi bolsas de IC, né, de iniciação científica, para alguns estudantes que participam do projeto. Né. Este ano eu não participei do processo, né, de eletivo para o recebimento de bolsa de iniciação científica, mas eu já tive esse incentivo, não para o grupo, mas para estudantes que participam do grupo. Mas de iniciação científica que é próprio da universidade. Não recebi ainda nada referente a município, estado, ou não participei também de nenhum processo de solicitação, né, federal, nem nada disso. Professora, entendi. Queria agradecer a sua disponibilidade de falar com a gente, falar um pouco sobre as suas atividades. E antes de finalizar, pedir para você qual a sua visão do papel do Estado e da universidade na realização dessas atividades. Bom, estado, é, país, município, que a gente chama de políticas, né, educacionais, ou de incentivo à ciência e à tecnologia, são fundamentais quando a gente fala de educação, quando nós falamos de formação de de um povo, né, de formação de pessoas. E essa formação de pessoas, ela necessita fundamentalmente de incentivo. E esse incentivo não passa só, né, pela gestão de financiamento. E isso é imprescindível, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista, nós precisamos do dinheiro como mote, né, para movimentação aí, e acesso, né, aos bens de consumo, né, é a nossa realidade, então a gente não pode negar, e principalmente a gente precisa cada vez mais
porque o tipo de produção de conhecimento necessário é cada vez mais elaborado, podemos assim dizer, contudo mais caro, né? Mas é fundamental as políticas, e quando a gente fala de políticas públicas para o incentivo da ciência e tecnologia, nós não estamos falando só da universidade, a gente está falando fundamentalmente da universidade, porque um dos objetivos da universidade é esse, mas estamos falando da educação de maneira geral. E quando falamos de educação de maneira geral, desde a criança pequenininha, né, lá da educação infantil, que ao meu ver é um dos principais, ou talvez o fundamental na formação das pessoas, né, da nossa sociedade, que deveria receber muito mais incentivo do que tem, é, esse incentivo relacionado às políticas educacionais não nos pode faltar jamais quando a gente tem como objetivo uma melhoria das condições de vida, das relações humanas e de uma vida mais digna para todos e todas, para a sociedade de maneira geral, né? Sem o acesso a esses bens, fica complicado e cada vez mais difícil de buscar uma vida digna para todos e todas, não só para uma elite que tem mais acesso, né, a esses bens, e a própria educação e formação, mas é uma educação pública, uma educação de qualidade, uma educação para todos e todas, uma educação inclusiva, uma educação que considere todas as vidas importantes da mesma maneira, que considere a formação da sociedade, a formação da sua maioria em número, mais importante para que a gente tenha uma vida mais digna, uma vida com mais qualidade, baseada em relações sociais mais respeitosas e esses conhecimentos que só a educação, que só a formação pode construir, né, só por meio da troca, só por meio da produção da cultura e da inclusão de todos nesta cultura, é que a gente terá uma sociedade mais digna, né? Então, sem a pesquisa, sem a educação e, claro, sem o incentivo, a tendência é que a gente perca cada vez mais a, a dignidade nas nossas relações, na nossa vida. E, consequentemente, a sociedade se perca cada vez mais. É isso. Professora, entendi. Queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade aqui na campanha em defesa da ciência da Universidade Pública. Pedir se você tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar e que a gente não abordou na entrevista. Não, eu acho que não sei se eu me fiz clara o suficiente, né? Isso é um costume de professor, mas eu só gostaria que as pessoas se conscientizassem da importância da educação. A educação é formação, formação de cada um, formação de um todo, é a formação de uma nação, formação de um mundo melhor. Sem educação, a gente não se constitui enquanto ser humano. Tá certo, professora. Acho que com essa mensagem esperamos que as pessoas compreendam e também com a campanha, né, que a gente possa continuar na luta por uma universidade pública, gratuita, laica e de qualidade. Obrigado, professor. Com certeza.